Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã, pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui a manchete do dia, que é sobre o Banco Master. Polícia Federal encontra indícios sobre políticos na investigação do Master. Esse material apreendido em operação menciona autoridades com foro especial. Isso de acordo com os investigadores. Esse caso pode ser desmembrado. Temos outras informações também sobre este caso, que o ministro Dias Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro, diretor do Banco Central e ex-BRB, ouvidos no caso. Aqui também informa que Vorcaro e ex-presidente do BRB divergem sobre origem de créditos em acareação no Supremo Tribunal Federal. E o dono da instituição nega a entrega de celular sob a alegação de vazamento de audiência no Supremo. E o ex-presidente do BRB diz que análise do banco considerou a Ambipar uma empresa viável. Temos aqui outros destaques, dizendo que Vorcaro não responde à Polícia Federal se tem ativos no exterior e diz que os seus bens são declarados. O banqueiro afirma que Master iniciava atuação internacional e não fala sobre bens pessoais. Temos aqui outros assuntos, que Master também era sócio desconhecido de Roberto Justus em uma empresa. E Vorcaro também afirma que não estaria de tornozeleira se tivesse conexões. Agora, mudando de assunto, temos também outros destaques para a política. Tarcísio se reaproxima da família Bolsonaro com visita a ex-presidente na Papudinha, dizem os aliados. E aqui também diz que aliados de Flávio Bolsonaro apostam em união no segundo turno com Caiado, e Lula vai tentar explorar essa divisão. O plano presidencial pode tirar Kassab da chapa de Tarcísio em São Paulo. E ainda falando sobre as eleições deste ano, o PT busca plano B para governo de Minas, enquanto o presidente insiste em Rodrigo Pacheco. Aliados de Lula avaliam aliança com Cleitinho ou presidente da Assembleia Legislativa. Agora, neste carrossel de imagens desta sexta, dia 30 de janeiro, temos aqui o primeiro assunto. São Paulo começa a operação para derrubar Caveirão, prédio abandonado há 6 décadas no centro da cidade. Também temos aqui mais um assunto para São Paulo. Museu sob a marquise do Ibirapuera, reaberta no dia 24, após ficar fechada por 6 anos, relata graves problemas de infiltração após o alagamento do espaço, como a gente consegue observar nesta fotografia. E pela primeira vez, Missão à Lua terá uma mulher, um negro e um não americano. E conheça aí a tripulação. Agora temos aqui no Folha Estudantes de hoje, notas de corte finais do SISU 2026 disparam em cursos de alta concorrência. E o Ministério da Educação defende o uso de exames anteriores para ampliar participação e reduzir as vagas ociosas. Temos aqui também uma outra notícia sobre saúde. Roda de samba em CAPES, no Rio de Janeiro, vira forma de terapia para pacientes em tratamento. E Justiça de São Paulo bloqueia R$ 864 mil das contas do empresário Sidney Oliveira e da Ultrafarma. Essa decisão é tomada em processo gerado por cobrança de dívida contra parceiro de negócio. Falando sobre passeios agora, que diz que calendário reúne corridas que tomam as ruas de São Paulo em 2026. E a prova da Folha também é um destaque. Aqui nos explica que o trajeto da corrida pelos 105 anos da Folha passa por Marcos, lá de São Paulo. Sobre os Estados Unidos, apesar de Trump, rejeição de vistos de turismo dos Estados Unidos para brasileiros diminui em 2025. Aqui nos informa que o índice de recusas é de 14,8% no ano passado, que é menor do que os 15,4% registrados em 2024. Temos agora na seção Pare para Ler de hoje,
Voltar às aulas pode impactar as crianças e veja 5 dicas que podem ajudar nessa readaptação escolar. Aqui nos informa que depois das férias chega a hora de voltar para a sala de aula. E essa mudança pode ser difícil e algumas práticas podem ajudar. E saiba também o que especialistas recomendam para esse período. Temos também aqui uma outra notícia no caderno Todas, da Folha de São Paulo. A China se recusa a processar homem por estupro, citando intenção de formar família. Mudando de assunto, agora na editoria de economia, temos o primeiro destaque. Trump diz que anunciará nesta sexta indicado à chefia do Fed, que é o Banco Central americano. Outro assunto, IA, PPPs e escala 6x1. Indústria define prioridades no Congresso. E sobre o imposto de renda, tabela de IR registra defasagem de 157%, mesmo com isenção até R$ 5.000, aponta o Sindifisco. E em negócios, temos aqui outro assunto, que Chinalco e Rio Tinto fecham um acordo com a Votorantim para a compra da CBA por 4,7 bilhões de reais. E sobre os feriados, aqui nos informa que Carnaval não é um feriado nacional e saiba quais são os direitos e as obrigações do trabalhador. Remuneração em dobro depende da lei local, acordo coletivo ou também uma decisão da empresa. Na política, temos aqui um destaque. Vice do PT, prefeito aconselha Haddad a não se candidatar. Sobre a história do Brasil, temos aqui um destaque. Juscelino Kubitschek inspira da direita à esquerda 70 anos após ser empossado na presidência. Temos também aqui alguns dos principais assuntos do nosso país no caderno cotidiano da Folha de São Paulo. Governo de Minas Gerais multa Vale em 1,7 milhão de reais e suspende atividades em Minas após o extravasamento. A empresa afirma que recebeu notificação e que casos contidos não envolvem barragens. E Tarcísio de Freitas veta projeto que exigia paridade salarial de gênero e ações antirracismo em licitações. O governador alega inconstitucionalidade e diz que matéria é de competência da União. Temos outra chamada de capa sobre São Paulo. Transformador explode em Higienópolis, no centro do estado de São Paulo. Cerca de 40 imóveis ficam sem luz na região e a Enel diz que enviou uma equipe ao local. Agora, temos um outro assunto, um caso de violência que aconteceu em Caldas Novas, que fica localizado em Goiás. Veja o que se sabe da morte de corretora. A defesa de síndico preso afirma que cliente segue contribuindo para as investigações da polícia. Temos também outros assuntos internacionais. Operações do governo Trump levam números buscas pelo ICE a níveis históricos no Google. E ainda sobre os Estados Unidos, Trump suspende parcialmente o embargo petrolífero à Venezuela. E aqui também diz que o país norte-americano planeja conversar com o Irã. Agora, falando sobre saúde, conheça sintomas que podem aparecer décadas antes de Parkinson. Tontura, constipação e também a perda de olfato, combinados podem indicar propensão à doença. Já falando sobre o meio ambiente, o que se sabe sobre a pior enchente em uma geração, que já matou 100 pessoas em Moçambique? Equipes do Brasil, África do Sul e Reino Unido ajudam em operação resgate no país africano. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui no alto da capa o Sextou, que é o guia semanal do Estadão. Temos um destaque para o teatro, o país visto pela ótica do real e do absurdo. A Ópera do Malandro faz um retrato crítico sobre o país. Também temos aqui sobre série, com 26 filmes, coleção James Bond chega à Netflix. E no cinema, a obra de Hector Babenco em retrospectiva na Cinemateca.
Agora, a manchete do dia no jornal Estado de São Paulo, temos um destaque para o judiciário brasileiro. Toffoli retira sigilo e admite enviar caso Master à primeira instância. Retirada do processo do Supremo é vista como uma saída honrosa. Na primeira manifestação desde que sua atuação como relator do inquérito do Banco Master no Supremo entrou na berlinda, o ministro Dias Toffoli afirmou em nota que vai analisar a possibilidade de devolver o caso à primeira instância ao final das investigações. E o caso tramitava na Justiça Federal e subiu para o Supremo Tribunal Federal após pedido da defesa de Daniel Vurcaro, que é o dono do Master. As decisões controversas de Toffoli e a revelação de que seus irmãos venderam a participação no resort de luxo a um fundo pertencente ao cunhado de Vurcaro fizeram com que a permanência do ministro como relator do caso passasse a ser questionada e a devolução à primeira instância vista como uma saída honrosa. E também ontem, aqui nos conta que Toffoli retirou o sigilo de todos os depoimentos em vídeo no âmbito da operação que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de venda do Master para o Banco Regional de Brasília, que é o BRB. Essa decisão foi tomada após pedido do Banco Central para acessar o termo de depoimento do seu diretor de fiscalização, o Ailton de Aquino. Agora, outros assuntos em destaque. Ainda falando, na verdade, sobre o sistema financeiro. Investigação interna do Banco Central foca a expansão e liquidação do Master. A investigação está sendo conduzida pela Corregedoria do Banco Central. Ex-dirigentes da área de supervisão bancária foram afastados de suas funções. Já um assunto internacional, temos aqui um destaque para a América Latina. Trump fala com Delcy e manda reabrir espaço aéreo da Venezuela. O presidente americano elogiou o governo venezuelano e afirmou que petrolíferas dos Estados Unidos já estão prospectando locais de operação. E na economia, sucesso do IPO de PicPay em Nova York leva bancos a prever estreias na B3. Que nos informa que a Fintech captou 500 milhões de dólares e o mercado prevê grandes operações de abertura de capital. Sobre a educação e saúde, o Ministério Público Federal abre 96 investigações sobre os cursos de medicina. E o Unesp faz 50 anos e planeja criar cota para professor. E aqui na editoria Metrópole nos informa que a Polícia Federal prende homem por suspeita de preparar um atentado suicida. Ele também tinha aí um elo com o Estado Islâmico. Agora, falando sobre política, temos aqui esta fotografia. Tarcísio visita Bolsonaro e reitera apoio a Flávio e Kassab alfineta. Acompanhado por Carlos Bolsonaro, como a gente observa nesta imagem, destaque, o governador de São Paulo visitou Jair Bolsonaro na Papudinha e reafirmou ser candidato à reeleição. Secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, disse que Tarcísio precisa deixar clara a diferença entre gratidão política e submissão. Agora, na capa do Jornal Globo desta sexta-feira, dia 30 de janeiro, temos aqui a manchete: Toffoli se defende e admite abrir mão de relatoria do caso Master. O ministro do Supremo rebate críticas por atuação na ação e cogita envio à primeira instância. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, se pronunciou ontem, pela primeira vez, sobre o caso Master, do qual é relator e alvo de críticas por sua atuação. O ministro negou ter tomado decisões favoráveis aos investigados e lembrou ter prorrogado as apurações a pedido da Polícia Federal e rejeitado pedidos de nulidade das defesas. E ele não entrou no mérito das ligações comerciais entre a empresa de seus irmãos e fundos ligados ao Master, o que suscitou cobranças por seu afastamento do caso, mas admitiu a possibilidade de que, após a conclusão da investigação, essa ação seja remetida à primeira instância.
importância. Um outro destaque, em acariação, Vorcaro e ex-presidente do BRB dão versões divergentes sobre a origem das carteiras suspeitas de fraude. E ainda na economia, o Banco Central abre investigação interna para apurar falhas na fiscalização do MASTE. A decisão foi do presidente do Banco Central e sindicância está sob sigilo. E 2 chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregaram os seus cargos. O próximo destaque na capa do jornal Globo desta sexta é uma entrevista com Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Trio do PSD mira Planalto, avaliza partido no governo Lula e cita indulto a Bolsonaro. Em entrevista ao jornal, os 3 governadores unidos no PSD afirmam que a escolha do candidato será uma decisão política de Gilberto Kassab, que é o chefe da sigla. Opositores de Lula, eles coincidiram em não pedir que o partido entregue cargos no governo. Fizeram críticas indiretas a Flávio Bolsonaro, mas acenos ao eleitor bolsonarista. E Ratinho Júnior declarou ser a favor de indulto ao ex-presidente. Temos também aqui um destaque para a economia. Aqui nos informa que as sessões fazem governo cumprir meta de déficit fiscal do arcabouço. As despesas excluídas da conta, como gastos com precatórios, reduzem o rombo real de 2025 de 61 bilhões de reais para 13 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB, dentro da meta prevista. E no Brasil, ao menos 9 estados já dispensam prova de baliza para tirar a carteira. Flexibilização das regras para obter a CNH inclui também permissão para fazer o teste em carro automático e une governos de esquerda e direita. E um outro assunto, temos aqui uma concessão em disputa no Rio de Janeiro. Renovação da concessão do gás no estado opõe Cláudio Castro ao aliado Altineu e vira pano de fundo para mandato tampão de governador. Um destaque internacional aqui na capa do jornal Globo. Israel reconhece o número de mortes fornecido por Gaza. O governo admitiu pela primeira vez veracidade das 71 mil mortes na guerra, segundo o cálculo de autoridades do enclave. E sobre o Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio desiste de viagem e substitui Castro. Recuo do desembargador Ricardo Couto evita vácuo de poder no governo. A eleição para mandato tampão mobiliza a Alerj. Sobre o Brasileirão, temos aqui um destaque que Botafogo dá chega para lá na crise. Temos aqui um assunto, a esquina da encrenca em São Paulo. Aqui diz que essa esquina vem dando o que falar em São Paulo, porque junta 2 alvos de Trump, que no caso é a Rua Groenlândia e a Rua Venezuela, como a gente observa aqui nesta fotografia. Já na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um grande destaque para Janeiro Branco, a urgência na saúde mental. Uma questão de proporções mundiais, a Organização Mundial de Saúde estima mais de 1 bilhão de pessoas com alguma necessidade de atenção. A saúde mental foi tema de um evento promovido ontem pelo Correio. Com autoridades e especialistas, o CB debate Janeiro Branco, diálogo sobre a saúde mental no Brasil, destacou diversos pontos, desde prevenção e tratamento até a importância da atuação fundamental do Estado. A subsecretária de Saúde do Distrito Federal, Fernanda Falcomer, garantiu que o atendimento nesta área é prioridade absoluta do governo local. A comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, a coronel Ana Paula, ressaltou a apreensão da segurança pública com a saúde mental dos policiais. E uma das primeiras atuações foi no sentido de quebrar o preconceito da tropa com o trabalho dos psicólogos. Ela afirma o seguinte: eu quebrei essa barreira e entendi que meus policiais também precisavam enfrentar isso.
Agora, mudando de assunto, temos aqui a manchete do Correio Brasiliense. Toffoli abre sigilos e avalia a volta do Master, na primeira instância. Alvo de denúncias e sob forte pressão na relatoria do inquérito sobre os negócios suspeitos do Master, fechado pelo Banco Central, o ministro Dias Toffoli, do STF, emitiu nota em que rebate críticas sobre sua condução dos trabalhos. Ele afirma pela primeira vez que a investigação pode ser devolvida à Justiça Federal à primeira instância, após a conclusão dessas investigações. E no início da noite, o magistrado derrubou o sigilo e liberou os vídeos dos depoimentos e das acariações feitas pelo Supremo e também pela Polícia Federal. Em oitiva, Daniel Vorquearo, dono da instituição liquidada pelo Banco Central, divergiu de Paulo Henrique Costa, ele que é ex-presidente do BRB, lembrando que o Banco de Brasília negociava a compra do Master, sobre a origem das carteiras de crédito. E Vorquearo também citou os encontros que manteve com Ibanez Rocha, o atual governador do Distrito Federal. Agora, outro assunto no caderno de cidades do Correio Brasiliense: família quer prisão de piloto agressor. Advogado alega que Pedro Arthur Turra é um predador social após a denúncia de vítimas de 3 outros episódios de agressão. Ele precisa ser contido, foi o que afirmou o advogado Alberto Hallex. O adolescente agredido segue internado em coma induzido. E segundo informações do tio, a partir de hoje, os médicos iniciaram a redução dos sedativos. Flávio Henrique classificou o piloto agressor como um risco à sociedade. E hoje, sexta-feira, às 19h30, a família fará uma corrente de orações em frente ao Hospital Brasília, em Águas Claras. Temos aqui outros assuntos. Também cidades que Pitbull morre envenenado em Ceilândia. Um filhote comeu alimento que foi arremessado para dentro da varanda da casa da tutora, Valéria Maciel. E além de Merlin, de 4 meses, que infelizmente não resistiu, outros 2 cães da família seguem em tratamento. As imagens de câmeras de segurança mostram um carro branco estacionado em frente à residência no último domingo. Temos aqui também sobre esporte. Brasília à espera de Paquetá. O principal reforço do Flamengo, meia, desembarcou no Rio com festa da torcida. Se for regularizado, o jogador deve vir à capital para a final da Supercopa, domingo contra o Corinthians. Também no CB Ponto Saúde temos uma entrevista em destaque que fala sobre do surto psicótico aos crimes. Predisposição genética e uso de drogas podem levar a crises psíquicas violentas, alerta o psiquiatra Jorge Salim. Também temos aqui um assunto que a Polícia Federal apreende 1,7 milhão de reais em dinheiro a caminho de Brasília. Agora, no Jornal Cearense O Povo desta sexta-feira, temos a manchete de hoje, que é uma reportagem: pacientes do Ceará têm dados expostos em site público. O portal compilava nomes, prontuários e dados pessoais. Senhas e acessos para outros sistemas da saúde também foram expostos. Após a denúncia, o Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola inativaram plataformas digitais não homologadas e César diz que tomará providências para coibir a prática. No caderno Comes e Bebes de hoje, um roteiro de pratos e bebidas refrescantes para quando o calor apertar. Já na economia, o Ceará gera 49.184 novos empregos com carteira assinada em 2025. Temos também aqui outras informações em destaque. Uma notícia de cidades: ações para a quadra chuvosa. A Prefeitura de Fortaleza projeta 214 intervenções na cidade, sendo a limpeza de 164 canais e de 50 lagoas. Também temos mais um assunto sobre o Ceará: 10 mil presos com tornozeleiras são monitorados por 14 policiais. E no esporte, falta de transparência marca início de nova gestão no Fortaleza.
Também na política, o PT se movimenta para ter candidato ao Senado no Ceará. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia que fala sobre finanças. Banco Central e bancos discutem proposta para recompor caixa do FGC com depósitos compulsórios. O mecanismo foi usado durante a crise de 2008 e o fundo já desembolsou 32,5 bilhões de reais para pagar CDBs do Master. Temos também outros assuntos que Dias Toffoli retira sigilo dos depoimentos do caso Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos depoimentos no inquérito do Banco Master. Foram ouvidos Daniel Vorcaro, dono do banco, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, o diretor de fiscalização do Banco Central. E lembrando que Aquino não é investigado. E a principal divergência na acareação entre Vorcaro e Costa foi sobre a origem das carteiras de crédito vendidas ao BRB. O dono do Master disse que os créditos foram originados por terceiros, enquanto Costa disse acreditar que tivessem sido originados pelo próprio banco. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo, também admite devolver caso Master para a primeira instância. Em outro assunto, sindicância busca aprimorar procedimentos internos do Banco Central. Aqui nos conta que o Banco Central anda no fio da navalha na sindicância aberta para apurar eventuais falhas na fiscalização do Banco Master. De um lado, precisa passar em revista procedimentos para que o caso não se repita. Agora, de outro, pode achar falhas menores que levem a eventuais pedidos de indenização pelo Master ou BRB. E conforme antecipado pelo jornal Globo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, determinou a investigação interna uma semana após a liquidação do banco. Fonte da instituição diz que o foco é melhorar procedimentos e não fazer uma caça às bruxas. Embora outra fonte, que já esteve no BC, argumente que a sindicância, neste caso, não deixa de significar escrutínio sobre a diretoria colegiada. Falando sobre negócios, mercados têm dia negativo com Microsoft. E com reforço em segurança, loja de rua ganha um impulso. Também temos aqui esta entrevista. Premiada como a melhor chefe mulher da América Latina, a Taça Magalhães só emprega profissionais do sexo feminino na cozinha Nelita, eleito o 12º melhor restaurante da região. E na entrevista ela afirma o seguinte: disseram que era marketing e que nunca ia funcionar. E ainda na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto em destaque. Tarcísio de Freitas confirma apoio a Flávio Bolsonaro. Após visitar Bolsonaro na prisão, o governador de São Paulo disse ontem que o martelo está batido sobre seu apoio à pré-candidatura de Flávio, escolhido pelo ex-presidente para concorrer à presidência neste ano. E Tarcísio reafirmou que concorrerá à reeleição em São Paulo. E a confirmação do apoio a Flávio foi celebrada pelo PL e também por aliados do ex-presidente. Temos aqui outros assuntos em destaque também. Governo cumpre meta fiscal após deduções. Estinalco e Rio Tinto se unem e compram a Companhia Brasileira de Alumínio. Também temos aqui uma entrevista em destaque falando sobre luxo. Joalherias exclusivas, como a mantida pela designer Cris Porta em São Paulo, só atendem por indicação de clientes e com hora marcada. Ela afirma que atende a 4 gerações e essa proximidade com o cliente faz parte da joalheria em que acredito. Falando sobre política, temos mais um assunto para o caso Master, que presidente da CPI do INSS vê tentativa de blindagem a Vorcaro e cobra acesso a sigilo bancário. Senador Carlos Viana cogita mandato de segurança ao Supremo para receber dados do dono do Master. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os descontos indevidos do INSS, o senador Carlos Viana, confirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro,
está convocado para prestar depoimento ao colegiado na próxima quinta, dia 5 de fevereiro. Ele disse que o banqueiro vem sendo blindado de maneira estranha. O senador afirmou o seguinte: há uma série de procedimentos que vem blindando o senhor Vorchiaro de prestar esclarecimentos à população brasileira. Ele tem conseguido, de uma forma surpreendente e até estranha, apoios e soluções, resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, o próprio parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar. Fecha aspas, disse. E o senador não disse quem seriam os responsáveis pela blindagem, nem de que forma ela ocorre. E o Viana afirmou ainda que a CPMI já oficiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele que é o relator da investigação sobre o Master, para que o banqueiro seja autorizado a comparecer ao colegiado. O Viana declarou o seguinte: na próxima quinta, nós convocamos o presidente do Banco Master, o senhor Daniel Vorchiaro, que está sob medida restritiva. E estamos, portanto, oficiando hoje ainda o senhor Vorchiaro e também o ministro Dias Toffoli, que é o responsável pelas medidas para que ele libere a presença, fecha aspas, declarou Viana. E lembrando também que essa atuação do ministro Dias Toffoli no inquérito tem sido alvo de questionamentos desde que ele decidiu impor um grau elevado de sigilo sobre a apuração e também tentou dificultar, no primeiro momento, o acesso da Polícia Federal a parte das provas apreendidas. Esses questionamentos aumentaram após diversas reportagens revelarem relações de familiares do ministro com fundos de investimentos ligados ao Master. E o ministro Dias Toffoli defende a lisura de suas decisões no processo e afirma que, ao final das apurações, decidirá se o caso deve seguir no STF ou voltar para a primeira instância da Justiça. Também temos aqui outro destaque, que a defesa avalia pedir habeas corpus para evitar a ida de Vorchiaro à CPI do INSS. O dono do Banco Master teve convocação aprovada para comparecer ao colegiado na próxima semana, como vimos anteriormente. E ainda, impasse com o caso Master, adia análise de vetos pelo Congresso. Com resistência à instalação de CPMI, não há uma data prevista para a sessão conjunta. E ainda na política, sobre as eleições, apoio a Flávio está certo, afirma Tarcísio, após a visita a Bolsonaro na prisão. Temos também um assunto em destaque. Tarcísio ter gratidão a Bolsonaro é uma coisa, outra coisa é submissão, afirma Kassab. A declaração do presidente do PSD é feita no mesmo dia em que o governador visitou o ex-presidente na prisão. Temos também outros assuntos que Caiado cobra pressa na definição de candidatura. Segundo o governador, ele e outros pré-candidatos terão total liberdade para traçar as suas estratégias. Temos também que deputada é alvo de operação da Polícia Federal sobre fraudes no Acre. E Malafaia nega ofensa a generais e alega críticas genéricas. O pastor foi denunciado por teor de declarações feitas em manifestação de apoio a Bolsonaro, isso no ano passado, em 2025. E temos também um texto de Maria Cristina Fernandes, ao Valor Econômico. Proposta liberou geral do TSE, fortalece ministros. Proposta de Cássio Nunes, que entrará em consulta pública nesta segunda, escancara a eleição para desinformação, mas fortalece poder discricionário do TSE e, em última instância, do STF. E esses foram os assuntos em destaque nas principais capas dos jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência.
Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Vamos dar início aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do Jornal Globo. Temos aqui um destaque sobre o caso Master, o que revelam as gravações dos depoimentos do caso Master. E veja os principais trechos em vídeo. Fundador do Master e ex-presidente do BRB apresentaram versões opostas à Polícia Federal sobre procedência das carteiras adquiridas pelo Banco Público. Aqui nos informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, retirou ontem o sigilo sobre as gravações dos depoimentos e da acareação realizados no dia 30 de dezembro do ano passado, na sede da Corte no âmbito do inquérito que apura as fraudes financeiras entre o Banco Master e o Banco de Brasília, que é o BRB. A divulgação desses vídeos revelaram mais detalhes sobre o que falaram naquele dia o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o presidente afastado do BRB, Paulo Henrique Costa, e também o diretor do Banco Central, o Ailton Aquino, que não é investigado e não foi submetido aí a uma acareação. Então, aqui vai nos contar nessa matéria que em um dos vídeos fica claro que, frente a frente, Vorcaro e Costa apresentaram versões divergentes durante a acareação sobre a origem das carteiras de crédito, consideradas problemáticas, adquiridas pela instituição pública controlada pelo governo do Distrito Federal a partir de 2025. E Vorcaro afirmou que o BRB tinha conhecimento de que parte dos créditos não havia sido originada pelo Master, mas por outra empresa, a Tirreno. E segundo ele, o modelo de negócios previa a compra de carteiras estruturadas por outros agentes. E Costa negou essa versão. O ex-presidente do BRB afirmou que sempre entendeu que os ativos tinham origem no próprio Master, que só mais tarde surgiram dúvidas sobre a procedência das carteiras. Também aqui temos um outro ponto na matéria do Jornal Globo sobre este assunto, que ainda durante a acareação, a delegada questiona se Vorcaro foi perguntado explicitamente pelo BRB sobre quem seriam as originadoras e afirma que havia um conflito de versões entre o dono do Master e o ex-presidente do banco. E nesse momento, Costa faz uma observação para esclarecer qual era essa avaliação. Logo depois, Vorcaro não quis responder. Também temos aqui um outro ponto destacado sobre a influência política e a tornozeleira. Em depoimento, Vorcaro minimizou sua influência política em Brasília. Nas palavras dele, se tivesse recebido ajuda de políticos, não estaria ali de tornozeleira eletrônica. E Vorcaro fez o comentário ao ser indagado pela delegada da Polícia Federal, a Janaína Palazzo, sobre se alguns dos seus amigos políticos procuraram viabilizar a venda do Master ao BRB, operação que acabou não sendo concretizada. E aqui neste tópico, os vídeos dos depoimentos revelam também que durante a acareação, a defesa de Vorcaro recusou o pedido da Polícia Federal para retirar o sigilo do aparelho celular do banqueiro. O advogado Roberto Podival alegou à delegada Janaína que havia coisas pessoais nesse aparelho e por isso temia aí vazamentos. Em seu depoimento, o diretor do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou que o Master emitiu créditos inexistentes e comparou a irregularidade ao caso do Cruzeiro do Sul, que foi liquidado em 2012. Aquino foi questionado sobre a emissão de cédulas de crédito bancário inexistentes e confirmou que o Banco Central constatou claramente a inexistência dos créditos do Master e ressaltou que, embora tivesse recebido orientação jurídica para não falar em depoimento, era clara a irregularidade. Temos aqui um outro assunto também envolvendo o Banco Master. Depoimentos à Polícia Federal evidenciam suspeitas sobre negócios do Master com o BRB. Vídeos dos depoimentos, realizados em dezembro de 2025, mostram versões sobre a empreitada. E a Malu Gaspar escreve o seguinte texto em sua coluna.
Ministros do Supremo defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Aqui nos informa que a articulação para Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar envolve não apenas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também conta com o apoio de integrantes do Supremo Tribunal Federal, que nos bastidores têm manifestado apoio à transferência do ex-presidente. Segundo relatos obtidos pela equipe da Coluna, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, a receber Michele em seu gabinete no último dia 15. E o próprio Gilmar, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde do Bolsonaro. Ainda que sempre frise que a decisão cabe a Moraes, de quem é próximo. Indicada ao cargo pelo ex-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar. Gilmar e Nunes são da segunda turma do Supremo e não da primeira, portanto, não votaram pela condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por articular um golpe de Estado. E aqui também temos um assunto. Se Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo fica mais um sal ainda. Foi o que afirmou o interlocutor do ex-presidente, ouvido em caráter reservado, em referência ao desgaste provocado da imagem da corte com as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso Banco Master. A colunista também escreve que tanto no entorno bolsonarista quanto no Supremo e entre autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao de Cleriston Pereira da Cunha, que estava preso preventivamente na Papuda devido aos atos golpistas no dia 8 de janeiro e sofreu um mal súbito durante um banho de sol na penitenciária. E aqui ela nos relembra que esse episódio aconteceu em novembro de 2023 e foi explorado politicamente por aliados de Bolsonaro para atacar o que consideram excessos de Alexandre de Moraes. Também temos aqui um outro assunto que, conforme informou aqui um blog, uma equipe de 3 peritos médicos da Polícia Federal visitou na semana passada Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do complexo da Papuda e conhecido como a Papudinha. Essa visita serviu para a elaboração de um novo laudo médico, que ainda não foi finalizado, mas que já se tornou uma nova aposta de aliados do ex-presidente para conseguir a transferência para a prisão domiciliar. Temos também agora outros assuntos neste carrossel de imagens. É para a previsão do tempo no Rio. Passagem de ciclone deixa Rio de Janeiro sob risco de temporal nesta sexta-feira. E o petróleo brasileiro gera inveja na Guiana Francesa. E esse debate, inclusive, já chegou a Paris. Na área da saúde, álcool, iogurte, carne e chá, como a sua alimentação afeta o risco de vários tipos de câncer. Aqui nos informa que décadas de pesquisa detalham como a dieta pode acelerar ou até mesmo retardar o risco de vários tipos de câncer. Temos ainda outros assuntos falando sobre esportes. Influenciadora viraliza com mudanças no visual de ídolos do futebol. Também temos aqui sobre o ponto mais perigoso de São Paulo, entre aspas. Na América Paulistana, o encontro entre Groenlândia e a Venezuela na mira de Trump. 2 vias são muito bem protegidas por um intrincado sistema composto por caminhos sinuosos, árvores centenárias, câmeras de vigilância e um batalhão de guardiões privados secretamente, no entanto, armados. Isso porque nós vemos aqui essa placa. Groenlândia e Venezuela fazem esquina na América Paulista. Agora, outros assuntos. Temos aqui um destaque que o presidente Lula passa por cirurgia de catarata em Hospital de Brasília. Esse procedimento foi feito no olho esquerdo do presidente, que voltou ao Brasil na noite de quarta, depois de viagem ao Panamá. E após ataques contra Tarcísio, Eduardo
Bolsonaro diz estar satisfeito com a visita do governador ao pai. O governador vinha enfrentando críticas dos filhos do ex-presidente em meio à cobrança para endossar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Temos também outros assuntos para a política. Cafetão do Planalto. Caiado apaga um insulto a Kassab nas redes após filiação ao PSD. Postagem nas redes de 2015 ocorreu enquanto o presidente do PSD era o ministro das cidades do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E com impasses no Rio e Minas, Kassab planeja liberar estados a não apoiar chapa do PSD ao Planalto. Aqui nos informa que dirigentes da sigla avaliam que a divergência independe de quem for o escolhido entre Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Também temos aqui outros destaques, falando ainda sobre política. O Vale Gás de bilhões que divide a direita do Rio na reta final de Castro. Temos também outros destaques, falando sobre, na editoria internacional, mesmo enfraquecido, Irã tem capacidade de provocar danos aos Estados Unidos e os seus aliados. O programa de mísseis e drones iraniano oferecem meios de atingir alvos regionais, incluindo soldados americanos instalados em bases pela região. Temos também outros destaques, falando sobre a programação do Carnaval, Ivete Sangalo e Léo Santana nos megablocos. O Rio de Janeiro vai virar Bahia no fim de semana. Também falando sobre entretenimento, a Fernanda Abreu conta histórias de verão no Rio e revela abordagens inusitadas de fãs da música Rio 40 Graus. Sobre o mercado de trabalho, temos a informação que o desemprego no Brasil cai para 5,1% em dezembro e renova mínima histórica. Já outros assuntos aqui, temos um texto da colunista Miriam Leitão. Ela escreve que crise no IBGE abre debate sobre mudanças na escolha do presidente. E na educação, Enem como diploma. INEP disponibiliza hoje declaração que permitirá matrícula em universidade. Esse documento prévio será publicado na página do participante e a certificação digital sai no mês de março. Temos aqui uma notícia do Japão. Ladrões roubam 2,7 milhões de dólares em dinheiro em rua movimentada de Tóquio. Outro roubo em aeroporto, horas depois, nos mesmos moldes, está levando a polícia a investigar a ligação entre esses dois casos. Temos também aqui outros assuntos. Senador do PL tentou dar carteirada para acessar Papudinha, onde Bolsonaro está preso, que é um texto de Lauro Jardim. O colunista escreve que o senador Magno Malta, ele que é do PL do Espírito Santo, tentou dar carteirada para ingressar nas dependências da Papudinha, onde Jair Bolsonaro está preso, segundo os relatos policiais ao Supremo. Essa informação consta da decisão de Alexandre de Moraes, que negou a visita do parlamentar ao ex-presidente por tal motivo. Valdemar Costa Neto também foi vetado por ser investigado pelos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de direito. E Lauro Jardim também escreve que Malta e Valdemar estavam na lista apresentada pela defesa de Bolsonaro para visitá-lo. E os outros 4 nomes, no entanto, tiveram a visita autorizada, que no caso foram os deputados Cabo Gilberto Silva e Hélio Lopes, o senador Wilder Moraes e também o ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro, o Luiz Antônio Garcia. E ainda segundo a decisão, Malta tentou entrar na unidade prisional sem autorização, mediante o uso indevido de prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima. E para Moraes, essa conduta gera riscos desnecessários à disciplina no batalhão e também à segurança do próprio sistema de custódia.
Temos aqui uma matéria sobre economia, que o Nobel de Economia vê utopismo na América Latina, alerta para clientelismo e diz que o Brasil é o país do futuro mesmo. Em um fórum no Panamá, o economista britânico James Robinson elogia a capacidade de coexistência na região e aponta desequilíbrio nas políticas públicas entre o que é real e ideal na América Latina. Temos também outros assuntos, um texto de Lauro Jardim, pesquisas do PT sobre a viabilidade de Simone Tebet em São Paulo. Também temos aqui sobre o caso Master, a colunista Malu Gaspar também escreve que o Senado se recusa a informar registros de entrada da mulher de Alexandre de Moraes. Contrato de 130 milhões de reais do Banco de Anel Vorcaro com o escritório de Viviane de Moraes previa atuação no Legislativo para acompanhamento de projetos de lei de interesse. Temos também um texto aqui de Vera Magalhães. Ela escreve sobre o paradoxo da tal terceira via. Eleitor se diz cansado da polarização, mas não vê alguém capaz de fazê-lo dar um voto de confiança na mudança e acaba votando no que lhe parece menos pior. Também temos outro assunto, falando aí sobre a morte do cão orelha. Adolescentes suspeitos retornam dos Estados Unidos e têm celulares e roupas apreendidos no aeroporto. Através de monitoramento conjunto com a Polícia Federal, agentes catarinenses que os jovens haviam antecipado seus voos de volta ao Brasil. Aqui conta que a Polícia Civil de Santa Catarina informou que 2 dos 4 adolescentes investigados pela morte do cachorro-orelha em Praia Brava, em Florianópolis, retornaram dos Estados Unidos, para onde haviam viajado após o assassinato. Segundo o delegado-geral da corporação, Ulisses Gabriel, ambos os jovens tiveram os celulares apreendidos, a exemplo do que já havia acontecido com o restante do grupo. E ainda de acordo com esse delegado, aqui nos conta que identificou-se através de monitoramento conjunto com a Polícia Federal que os 2 adolescentes haviam antecipado seus voos de retorno ao Brasil. Além também da apreensão dos aparelhos, ambos já foram intimados a prestar depoimento. E o delegado Ulisses Gabriel afirma que os equipamentos serão enviados para a PCI para a extração de dados, tal qual os demais apreendidos no dia 26 de janeiro. Também foi solicitado a emissão de laudo de corpo de delito do cão-orelha. Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina acrescentou que as ordens judiciais foram cumpridas ainda no Aeroporto Internacional de Florianópolis, em sala restrita, em razão da necessidade de resguardar a segurança de todos, inclusive das pessoas do aeroporto. E a Polícia Civil apura o envolvimento de ao menos 4 adolescentes na agressão que levou à morte do animal, considerado um mascote na Praia Brava. O cachorro foi encontrado gravemente ferido em uma área de mata, chegou a receber atendimento veterinário, mas infelizmente ele não resistiu ao espancamento. Essas investigações elas ocorrem sob sigilo e incluem análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de moradores, além da apuração de eventual participação de adultos a uma suposta coação no curso do processo. 3 parentes dos adolescentes chegaram a ser indiciados sob a acusação de ter intimidado o vigia local que teria presenciado esse ataque. Esse caso também provocou aí uma onda de indignação que ultrapassou aí os limites de Santa Catarina e trouxe à tona em nível nacional o debate sobre a eficácia da legislação brasileira de combate aos maus-tratos contra os animais. Famosos ativistas e políticos da esquerda à direita engrossaram o coro de revolta nas redes sociais. Outros assuntos, falando agora sobre filmes, saiba qual o trunfo de Wagner Moura para levar o Oscar de melhor ator, isso de acordo com o New York Times. Temos também aqui um texto de Lauro Jardim, ele escreve: a infidelidade
partidária dos governadores. E aqui temos o vírus Nipah em destaque, o alerta silencioso que antecede as pandemias. Expansão urbana e mudança climática contribuem com a emergência de doenças como a atual. Temos aqui outro assunto, no Rio de Janeiro, suspeito de furtar casas de luxo no Jardim Botânico, na Gávea e em São Conrado, é preso. E no caso, o prejuízo em cada crime era de R$1 milhão, isso de acordo com a polícia. O Luan ostentava dinheiro e joias nas redes sociais e ele se apresentava como Pedro Dom da atualidade. Temos aqui mais uma violência, um caso de violência contra os animais. Um cachorro comunitário é baleado ao menos 10 vezes na zona leste de São Paulo. Conhecido como Caramelo, esse animal foi atingido próximo a uma avenida da região após uma confusão em área de acesso a um shopping e o atirador até o momento não foi identificado. Conhecido como Caramelo, um cachorro comunitário que vivia no Jardim Três Marias, na zona leste de São Paulo, foi baleado ao menos 10 vezes. Esse caso aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano e até o momento o autor dos disparos não foi identificado. Segundo esse boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e no local encontrou um segurança do shopping. O funcionário relatou que o atirador discutia e empurrava uma mulher e que, em meio à confusão, o cachorro passou a latir intensamente. E ao ser aberto o portão de saída do shopping, este animal correu para fora, momento em que um homem que discutia com a mulher sacou uma arma e efetuou os disparos. Os policiais localizaram 3 estojos de munição no local. E as imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Caramelo é atingido. O cachorro aparece na área de acesso ao shopping, acompanhado por 2 seguranças. E após os disparos, o atirador deixou o local. Agora, mudando de assunto, temos aqui uma notícia, ainda no site do Jornal Globo. Conheça os 3 melhores vinhos tintos do Brasil, e 2 são gaúchos e 1 de Minas Gerais. Temos também aqui um destaque, leia o livro e ouça o LP. Tim Maia Racional ganha a primeira reedição oficial em vinil. Temos também aqui outros assuntos, como o homem se passou por agente do FBI para tentar libertar Luigi Mangione, acusado de matar CEO nos Estados Unidos. Temos aqui uma missão inédita em destaque. Aqui nos diz que cientistas vão perfurar a parte mais frágil da geleira do juízo final na Antártida. Essa missão inédita tenta revelar como o oceano está derretendo a geleira por baixo, um processo que pode acelerar a elevação do nível do mar. Também temos aqui outros assuntos que Justiça condena o Hospital de Minas Gerais a indenizar a enfermeira em R$200 mil após mais de 20 anos sob jornadas de até 119 horas semanais. A decisão da Justiça do Trabalho identifica a situação como caso de trabalho análogo à escravidão. Agora, outros assuntos. Temos aqui ainda um texto de Manu Gaspar sobre o caso Master. O diretor do Banco Central foi confrontado por conselheiros do BRB sobre pedido de compra de carteiras. Ailton de Aquino, que enviou mensagens ao então presidente do Banco de Brasília, pedindo que comprasse os papéis que depois se comprovaram falsos, foi cobrado pelo presidente do Conselho e saiu pela tangente. E aqui temos um texto também da colunista Ruth de Aquino. Ela escreve o seguinte: os filhinhos de papai que mataram a orelha não nasceram monstros. Meninos se espelham no pai, nos amiguinhos e na machosfera digital. Temos também outros assuntos sobre o caso da morte em Goiás, gestão de imóveis e apartamento como marcenaria. O histórico de brigas entre corretor e síndico que confessou aí o homicídio.
Os conflitos começaram com disputa pela administração de apartamentos, escalaram aí para acusações de perseguição, invasão de domicílio e assembleia de expulsão, e antecederam o assassinato de Daiane Alves de Souza, encontrada morta na madrugada da última quarta-feira. Aqui nos conta, e lembrando também que a Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro do ano passado. Aqui nos conta que o assassinato da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, lá em Goiás, foi resultado de um longo histórico de brigas com o síndico do prédio onde ela morava, Kleber Rosa de Oliveira, que confessou o crime à Polícia Civil. E muito antes do seu desaparecimento, os dois protagonizavam uma sucessão de disputas administrativas, judiciais e também pessoais, que, segundo a investigação, ajudam a explicar a motivação desse homicídio. Aqui, de acordo com a Polícia Civil, o estopim dos conflitos remonta à perda, por parte do síndico, da administração de 6 apartamentos pertencentes à família de Daiane. E a gestão dos imóveis foi transferida para a corretora, que teria gerado atritos constantes. E o delegado André Luiz afirmou o seguinte durante uma coletiva na última quarta. Desde então, houve uma série de conflitos e ele foi denunciado por perseguição. E além dessa disputa pelos apartamentos, outro foco de tensão surgiu no início de 2025, quando o condomínio notificou a família da corretora sob a acusação de que o apartamento estaria sendo usado como marcenaria. A administração alegava que essa atividade feria regras internas, causava transtornos e exigia a retirada de máquinas e materiais em até 72 horas, sob pena de multa. Daiane sempre negou a existência de marcenaria, sustentando que fazia apenas a montagem eventual de móveis próprios. Aqui também explica que essa relação complicou de vez em abril, quando Daiane registrou boletim de ocorrência por violação de domicílio. Ela acusou o síndico de ter entrado em seu apartamento sem autorização, após receber mensagens que indicavam a invasão. E Kleber, o assassino, confirmou à época que entrou no imóvel, afirmando que o objetivo era filmar e comprovar essa suposta atividade irregular. E nos meses que se passaram, as acusações passaram a envolver o cotidiano do condomínio. Daiane afirmava que era impedida de exercer a profissão de corretora no prédio e que a portaria barrava encomendas destinadas a ela. E a administração, por sua vez, expediu notificações relatando discussões com funcionários, abordagens consideradas inadequadas e também o uso indevido das áreas comuns. Aqui ainda conta que essas medidas se intensificaram em maio, com avisos de possível corte de água por suposta inadimplência e interrupção do fornecimento de energia elétrica do apartamento, apesar de não haver atrasos nas contas, de acordo com a família da Daiane. A Justiça determinou a religação da luz e proibiu novas suspensões, enquanto o caso era analisado. Agora, no Rio de Janeiro, vamos aqui essa notícia que uma bebê baleada na Avenida Brasil recebe alta após 52 dias de internação. E socorrista afirma que tínhamos poucos minutos para salvá-la. O carro onde ela estava com os pais foi atingido por criminosos. Infelizmente, os pais da bebê morreram nesse ataque. Como a gente observa, a bebê no colo da avó, que sobreviveu a tiro de fuzil em dezembro, recebe alta. Já Anselmo Góes escreve em sua coluna: Justiça manda a Prefeitura do Rio implementar política para a população em situação de rua. A decisão liminar obriga o município a criar comitê, pactuar ações com a União e também estruturar plano municipal participativo. Também temos outro assunto falando sobre o Rio de Janeiro. Após 2 agentes serem baleados, a Polícia Militar faz operação no Morro do Fubá, em Campinho. Equipes do BOP estão na comunidade para buscar envolvidos com o tráfico de drogas. Temos também outros destaques.
Já na editoria de Saúde e Bem-Estar do Jornal Globo, a técnica que realmente ajuda a combater a transpiração excessiva, que fala que a aplicação de toxina botulínica vai além dos fins cosméticos e, nesses casos, ajuda a melhorar a qualidade de vida de pessoas com hiperidrose. Temos também na saúde o vírus Nipah. O OMS avalia gravidade de surto na Índia. Segundo o Ministério da Saúde indiano, após implementar medidas e testar todos os contatos ligados aos casos, houve uma contenção oportuna do vírus. Temos outro assunto sobre o surto de chapéu da morte na Califórnia. Nova morte após ingestão do cogumelo mais letal do mundo. O caso, no condado de Contra Costa, é o 4º óbito no estado desde novembro e as autoridades aí alertam para os riscos dessa ingestão. Temos aqui alguns assuntos para esportes, uma análise. Derrota para o Mirassol tem Vasco com os mesmos problemas de 2025. Cruz Maltina abriu o placar, mas levou a virada entre espaços cedidos e erros técnicos claros. Sobre o Fluminense, jogadores que atuam em torno do camisa 9 viram trunfo e aliviam pressão por reforço. Com chegada de Savarino em bom momento de Serna e Acosta, centroavantes do elenco ganham mais tempo para deslanchar. Temos aqui outros assuntos falando sobre negócios e finanças. Novo, a startup anti-ressaca põe chorinho milionário na caixa de ouro em Copa e Folia. Falando sobre bioeconomia, vejo que uma reunião de ministros de países da América Latina discutiu sobre a Amazônia. Em evento do CAF no Panamá, destacam riqueza natural da floresta como vantagem competitiva. E ambientalistas alertam que a América Latina pode deixar de ser a maior provedora de alimentos do mundo. Temos também aqui um assunto que a Amazon identifica material de abuso sexual infantil em dados usados para treinar a inteligência artificial. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a empresa não informou a origem do material, o que pode dificultar as investigações e também a proteção dessas vítimas. Corrida por dados expõe falhas de controle. Temos também outros assuntos internacionais. Cuba prepara a população para a guerra, enquanto Estados Unidos apertam o cerco e fecham a válvula do petróleo. Com apagões, filas por combustível e exercícios militares, Havana reage ao endurecimento da política de Washington, que ameaça tarifas a países que abastecem a ilha. Um outro assunto internacional, grupos civis convocam paralisação geral nos Estados Unidos pela retirada de agentes anti-imigração das ruas. Essa paralisação geral foi convocada para hoje, sexta-feira, e esses protestos devem seguir durante o fim de semana em várias cidades do país, de acordo com os organizadores da manifestação. E Trump ameaça impor tarifas a países que vendam petróleo para Cuba, que denunciou a decisão como ato brutal de agressão. E outro assunto diz que Moscou registra janeiro mais nevoso em mais de 2 séculos e enfrenta impactos na rotina da cidade. A camada de neve chegou a até 65 centímetros e superou o recorde histórico de 1956, segundo os serviços meteorológicos russos. Temos aqui outros destaques. Imóveis, barcos e bolsas de luxo. O Vietnã leiloa bens de ex-magnata condenada à prisão perpétua por desvio bilionário. E asteroide com tamanho de prédio de 20 andares pode atingir a Lua e impactar a Terra. Temos outros assuntos, que um carteiro é suspenso após viralizar um vídeo em que denuncia trabalho em meio a onda de frio nos Estados Unidos. O funcionário dos Correios afirma ter sido punido depois de um vídeo viral em que relata riscos à segurança durante tempestade de neve. Também temos aqui
no site do Correio Brasiliense desta sexta-feira, nesta segunda edição. O destaque é sobre o caso Master. Aqui temos a fala de Vorcaro sobre Ibanez Rocha. Ele afirma que foram apenas conversas institucionais entre os dois. E aqui temos ainda sobre este mesmo assunto, em acariação, versões opostas de Vorcaro e Costa. Dono do banco e ex-presidente do BRB divergem sobre a procedência de carteiras vendidas à instituição do Distrito Federal. Vídeos das alegações dos dois e de depoimentos à Polícia Federal têm sigilo derrubado pelo relator do caso, Dias Toffoli. Também temos aqui um assunto. O perfil dos apostadores do Distrito Federal. 35% da população jogaram nos últimos 12 meses. O levantamento apontou que 61,9% dos apostadores são homens e quase metade, que representa em porcentagem 45,9%, testaram a sorte apenas em loterias, como a Mega Sena e Loto Fácil. Sobre o mercado de trabalho, o desemprego cai a 5,6% em 2025 e atinge o menor nível da série histórica. Essa queda foi puxada pela expansão do emprego formal, que é um recorde de ocupação em alta dos rendimentos. Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia Kevin Warsh para a presidência do Fed. Ex-governador do Fed e aliado também do mercado financeiro, Kevin deve substituir Jerome Powell. E a esposa de Anderson Torres é nomeada em gabinete de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Temos aqui também uma homenagem, que a artista criou homenagem ao cão-orelha em praia de Florianópolis. Esse desenho, como a gente observa, foi feito na areia da Praia da Galheta após morte de cão comunitário, espancado e morto por adolescentes na Praia Brava. Como a gente observa, o artista Cleiton Balduino fez um desenho em homenagem ao cão Orelha nas areias da Praia da Galheta, em Florianópolis. Essa imagem possui cerca de 40 centímetros e demorou 2 horas para ficar pronta. E polícia prende traficante que usava Instagram para anunciar drogas no Distrito Federal. Essa prisão aconteceu hoje, sexta-feira, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Temos também aqui sobre segurança pública. Rede de vizinhos protegidos é fundamental no combate à insegurança na Asa Norte. Muito além de mensagens, a rede Vizinhos Protegidos supre lacunas da imprensa e também do Estado. Fortalece a segurança comunitária e o direito à informação, mas corre o risco de perder a razão de existir se for submetida a práticas de censura ou a critérios arbitrários de moderação. Temos também mais alguns destaques. Apreensões no DF passam de 1,6 milhão em operação da Receita. E Tarcísio sepulta o sonho presidencial após visitar Bolsonaro na cadeia. E Trump anuncia Kevin Warsh para a presidência do Fed. E Polícia Federal prende suspeito de participar da morte de funcionário do IBAMA. E Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a 115 milhões de reais. Falando sobre pesquisa da expectativa de vida, a genética responde por até 50% da longevidade. E a polícia prende traficante que usava o Instagram, como vimos anteriormente, para fazer o anúncio de drogas. E como azeite e pimenta do reino ajudam a turbinar a absorção dos nutrientes. Já no caderno de cidades, colisão entre carro e motocicleta deixa ferido em Samambaia Norte. Também temos outros assuntos. A força da energia que vem das rochas do Planalto Central. E incêndio destrói casebre próximo à UPA do Núcleo Bandeirante. E Polícia Federal intercepta delivery de milhões a caminho do Distrito Federal. Temos aqui mais alguns destaques. Ainda em estado grave, jovem agredido segue em observação.
E conta de energia fica mais barata para 66 mil famílias no DF. E projeto prevê suspensão dos prazos de validade dos concursos do Distrito Federal. Temos aqui uma outra notícia, que um cão morre após ingerir alimento envenenado na varanda de casa. Falando sobre facção criminosa, o Ministério Público investiga a atuação de braço do PCC no entorno do Distrito Federal. Da educação, DF lança escola digital com 1.000 vagas de capacitação. E o governo oficializa a entidade responsável pelo projeto chamado DF Folia. E no CB.debate, informação e apoio ajudam a evitar burnout, depressão e ansiedade. Falando agora sobre política, Lula empata com Flávio e Tarcísio em eventual segundo turno. Sobre o caso Master, o ministro Dias Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e Costa. E na Papudinha, Moraes nega visita aos aliados a Bolsonaro e ajusta a rotina. Sobre negociações, aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin tem reunião com o presidente do Sindicato de Metalúrgicos. Esse encontro, realizado no Palácio do Planalto, também contou com as participações de Lucas Francilino, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, e também de Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços. Temos também aqui outro assunto, que deputado é alvo de operação por suspeita de desvio de emendas PIX. Essa investigação apura possível uso irregular de R$ 912 mil em recursos públicos destinados a shows financiados com essa emenda PIX. E ainda nos assuntos sobre Brasil, temos aqui com recorde de estrangeiros, Brasil virou moda no turismo. Nunca tantos estrangeiros estiveram no Brasil como em 2025, o maior crescimento do mundo, impulsionado por novas tendências de viagem. Sobre o meio ambiente, Vale é multada em R$1,7 milhão por vazamentos em Minas Gerais. A CEMAD confirma vazamento de 262 mil metros cúbicos em Ouro Preto e Congonhas, e a Vale ainda não se pronunciou sobre este assunto. Como a gente observa, o extravasamento de água na mina da Viga, em Congonhas, em Minas Gerais, não deixou vítimas, mas a prefeitura analisa os danos ambientais causados por esse vazamento. Sobre terrorismo, a Polícia Federal prende em São Paulo um suspeito de integrar Estado Islâmico. Em parceria com a FBI, a investigação impediu que um ataque suicida se concretizasse aqui no nosso país. Aqui nos informa que um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico foi preso pela Polícia Federal ontem, quinta-feira, dia 29, em Bauru, interior de São Paulo. Segundo as investigações, ele já se preparava para um atentado suicida aqui no Brasil. Itens utilizados para a fabricação de explosivos foram encontrados com o suspeito, que não teve a sua identidade divulgada. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, atuou junto à Polícia Federal nessa investigação, que foi autorizada pela Terceira Vara Federal de Bauru, em São Paulo. Além desse mandado de apreensão temporária, busca pessoal e domiciliar, foram tomadas medidas de acesso imediato a dados eletrônicos de quebra de sigilo bancário. Em nota, a Polícia Federal afirma que as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e também a ordem social. Já um outro assunto, corpo de corretora morta em Caldas Novas será sepultada em Uberlândia. A corretora mineira Daiane Alves de Souza estava desaparecida há 42 dias e os suspeitos foram presos em Goiás. Também temos aqui um caso no Rio de Janeiro sobre jogos de azar. Rogério Andrade e policiais aposentados são denunciados. Essa acusação envolve exploração de um jogo do bicho e corrupção ativa de policial. Dando continuidade agora nos assuntos internacionais,
O que se sabe sobre a pior enchente em uma geração em Moçambique? E Trump chama enfermeiro morto por agentes do ICE de agitador. Nos Estados Unidos, médico usou silenciador para matar ex-mulher e o marido. Na Indonésia, uma mulher condenada a 140 chibatadas desmaia ao receber a pena. Na economia, Banco Master, Lagoinha e as conexões sob investigação. Sobre o mercado de trabalho, temos aqui sobre a CAGED de 2025, juros freiam emprego formal. E a Haddad diz que vai deixar Ministério da Fazenda em fevereiro. E o dólar fecha abaixo de R$ 5,20 pela primeira vez desde maio de 2024. Falando sobre ciência e saúde, novo biomarcador do Parkinson é detectado. E saliva artificial à base de cana protege dentes após a radioterapia. E na ciência, uma pesquisa brasileira cria embalagem biodegradável com pele de peixe. E Nova Terra é descoberta a 146 anos-luz de distância. Falando sobre esportes, CBF cria programa de profissionalização da arbitragem. E sonhei com este momento, foi o que afirmou Lucas Paquetá sobre a chegada ao Flamengo. CBF divulga áudio de VAR em lance de possível pênalti em Arrascaeta. E Brasileirão amplia fronteiras e fecha acordo para as transmissões. Temos agora um assunto sobre educação. CISO 2026, resultado da chamada regular já pode ser consultado. Itamaraty lança edital do concurso de diplomata. E Lula anuncia 977 milhões de reais para recompor as universidades. Agora no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria em destaque. Relator retira sigilo de depoimentos e a criação no âmbito da Operação Compliance Zero. A decisão do ministro Dias Toffoli acolheu pedido do Banco Central para acesso ao depoimento prestado por seu diretor em audiência no Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um assunto para a rádio, justiça, debate sobre saúde mental e direitos constitucionais é um dos destaques desta sexta. Além disso, também na Rádio Justiça, o programa Capital do Rock apresenta um especial com as bandas dos bateristas que faleceram em 2026. Supremo Tribunal Federal, rejeitação contra a renovação automática da CNH. O ministro Flávio Dino verificou que a associação autora do pedido não cumpre os requisitos para apresentar ações de controle de constitucionalidade de leis no Supremo. E a STF manda Estado indenizar o homem por erro de cálculo que atrasou progressão de regime da pena. O ministro Flávio Dino considerou configurado o erro judiciário e administrativo passível de indenização. Também temos aqui outro assunto, que o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, defende a criação da rede internacional de tribunais a favor da democracia. O ministro participa de evento na sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também temos mais outra matéria no Judiciário Brasileiro, que o Supremo exclui receitas próprias do Ministério Público da União do teto de gastos do arcabouço fiscal. Em liminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que receitas próprias do órgão, vinculadas ao custeio de suas atividades específicas, não se submetem aos limites instituídos pelo novo regime fiscal. E aqui temos também a matéria que a associação questiona no Supremo renovação automática da CNH. Para a entidade, a medida representa risco à vida e à segurança no trânsito. Temos agora aqui no site do jornal Estado de São Paulo, o primeiro destaque é o texto do Álvaro Gribel, do colunista. A lógica de Daniel Vorcaro para tentar sair livre do processo contra o Banco Master. O banqueiro aposta que se todo mundo é culpado, ninguém é culpado no final, tumultuando o caso perante a opinião pública
e encontrando qualquer tipo de brecha contra o Banco Central. Temos agora aqui sobre Tesouro do Ártico. Como vivem os groenlandeses? Não quero que Trump tire isso de nós, diz estudante. E conheça também a rotina na ilha. Alvo dos desejos do presidente americano, essa ilha semi-autônoma faz parte do Reino da Dinamarca, mas tem o seu próprio governo e autonomia de decisões na política e governança. E aqui diz também que a visão imperial de Trump na Groenlândia ameaça a ordem mundial e relembra o século XIX. E como a Groenlândia virou cortina de fumaça para a batalha entre Rússia, China e Estados Unidos. E líder alemão elogia a Europa como uma alternativa ao imperialismo e à autocracia. Temos também outros destaques. O governo de São Paulo assina um contrato de concessão de rodovia do corredor do agro. E cartões de alta renda se multiplicam nos bancos e comparem também a unidade e os benefícios. E porque o seguro de vida virou peça-chave na estratégia da alta renda. E faz sentido também para o pequeno investidor, na verdade. Agora, na Agência Brasil, no site de notícias, temos o primeiro assunto em destaque, que o Exército faz seleção para alistamento militar de homens e mulheres. Lembrando que, pela primeira vez, as mulheres participam da seleção complementar, ampliando a presença feminina no processo de incorporação de jovens à instituição. Também temos outros assuntos. Na área da cultura, Unidos da Tijuca terá nova quadra de ensaio próxima à cidade do samba. E produção inédita resgata histórico caminho do Peabiru na TV Brasil. E CAPES realiza censo da pós-graduação até 26 de fevereiro. Por último, tempestade faz a 14ª vítima das chuvas em São Paulo. Um homem morreu, levado pela enxurrada em Piracicaba. E esses foram os principais assuntos que estão em destaque nos sites de notícias, nos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.